Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Asa Matemática sobre limites com o professor Alex. Para esta aula 6, trago aqui o nosso limite notável, neste caso o limite Neper, onde nós temos limite com x tendendo a infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x, Então, este nosso limite notável é exatamente igual ao número Neper, que representa-se assim com o símbolo de Euler, certo? Então, mas antes de começarmos aqui, a ir para aquilo que é o foco da nossa aula, que é exatamente estudar os casos em que nós podemos aplicar este limite, Peço que para o vídeo subscreva-se aqui no meu canal Asa Matemática, como forma de me ajudar a crescer. É também uma forma de ficar atualizado em termos de todas as aulas que o canal vai disponibilizando ao longo do tempo, Então, peço que procure o retângulo vermelho que está em baixo, está escrito subscrever-se, e assim clicar nele, certo? Então, indo concretamente ao que interessa, então, neste nosso limite notável, o que nós devemos primeiro perceber é o expoente, que este nosso limite Neper toma nos seus variados casos. Neste caso, é exatamente 1, que provém deste numerador da fração 1. Então, significa que a sua fórmula geral, na verdade, é exatamente esta que transcrevo, que é o limite com x tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre x, elevado a x. Isto é exatamente igual, ou melhor, aqui é k, k, então significa que este limite é exatamente igual a L elevado ao k, este numerador da fração, ao k. Motivo pelo qual aqui nós temos simplesmente o L, porque o seu expoente é 1. Não há necessidade de escrever, certo? Então, em que circunstâncias nós devemos aplicar, este nosso limite notável Euler? Em que circunstâncias? Simples. Nós podemos perceber que ao substituir, retranscrever este nosso limite, onde teremos limite com x tendendo a infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, podemos perceber que ao efetuar aqui a substituição, da variável x pelo valor da sua tendência, que é neste caso infinito, iremos ter aqui, uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito, Temos aqui uma indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. Então, em casos onde nós temos, o limite, que nos dá uma indeterminação de tipo 1 elevado a infinito, podemos aplicar, o nosso limite Neper, o nosso limite notável, Outros chamam de limite notável exponencial, certo? Então, ao substituir aqui, podemos perceber que teremos, que teremos 1 sobre infinito, Isto vai nos dar simplesmente 0. Ficamos com o limite de 1. O limite de 1 é exatamente igual a 1. Então, ao substituir aqui a variável x, pelo valor dessa tendência, que neste caso é infinito, ficamos simplesmente com 1 elevado a infinito. Então, significa que em todos os casos, onde ao substituir, a variável x na base, assim como no expoente, nos dá 1 elevado a infinito. Então, este caso devemos aplicar o limite notável Neper, certo? Então, eu vou pegar aqui, certos exemplos extraídos do livro de Diminutivos. Falo concretamente do exercício 246 e 247, onde vamos aplicar, este, este, este princípio, ou melhor, este nosso limite notável, certo? Então, significa que para o limite 246, teremos limite com x
tendendo a infinito de 1 menos 1 sobre n, tudo isto elevado a n. Certo? Então, nós podemos perceber que obedece, não é, a nossa fórmula K do limite notável, onde o nosso 1, não é, neste caso é negativo, que era positivo, não é, negativo, para o nosso exercício é negativo, e a nossa variável, para este caso, é n, não x, aqui, não é? Significa que temos a variável n, certo? Então, podemos perceber que temos essa igualdade entre o denominador e o nosso expoente, e ao substituir a nossa variável, teremos 1, não é? Menos 1 sobre infinito, isto vai nos dar 0, 1 sobre infinito vai nos dar 0, não é? Então significa que ficamos simplesmente com 1 elevado, não é, a infinito, porque substituímos aqui a variável n pelo valor da sua tendência, então significa que teremos uma determinação do tipo 1 elevado a infinito. Então significa que o nosso limite, não é, o nosso limite com n tendendo a infinito de 1 menos 1 sobre n elevado a n será exatamente igual ao número Neper elevado a k, não é? Neste caso, o nosso k é menos 1. Então, significa que será exatamente igual a Euli elevado a menos 1. Certo? Então, este é o nosso exercício 246 do livro de Diminutivos, não é? Então, aqui podemos efetuar algumas transformações, mas que no fim, não é, irão sobrecair-se, não é, a este resultado, onde nós temos L elevado a menos 1, certo? Então, para o exercício 247, teremos aqui, não é, 247, teremos aqui limite com x tendendo a infinito de 1 mais 2 elevado sobre x, elevado a x. Então, aqui nós podemos perceber que ao substituir aqui a nossa variável x pelo valor da sua tendência, que nesse caso é infinito, teremos 2 sobre infinito, isto vai nos dar 0, não é? Então, ficamos com o limite de 1, não é? Limite de uma constante é igual a constante. Ao substituir aqui no nosso expoente x pelo valor da sua tendência, nesse caso infinito, ficamos com infinito. Então, significa que temos aquela nossa determinação prevista, que é 1 elevado a infinito. Então, neste caso, aplicamos, não é, o limite Neper. Então, significa que o nosso limite 247, que é neste caso x, o limite com x tendendo a infinito, não é, de 1 mais 2 sobre x elevado a x será exatamente igual ao número Neper elevado ao k, não é? O nosso k, neste caso, é 2. Então, significa que será L elevado a 2, neste caso, é o ao quadrado, certo? Então, o ponto principal que nós devemos ter sempre em conta é que nós só aplicamos também, não é, o nosso limite notável quando nós temos aqui a indeterminação 1 elevado a infinito, com a variável tendendo a infinito neste caso, certo? Então, são estes os dois pontos primordiais que nós devemos ter sempre em conta. Então, espero que tenham percebido, não é, a aula 6 sobre limites exponenciais, neste caso que é o limite comum, né, ou limite notável de número Neper, certo? Então, espero por mais aulas. Não se esqueça de subscrever-se aqui ao Asa Matemática. E muito obrigado.